E aí galera, bom dia. Bom, eu vou tentar aqui fazer uma revisão sobre os crimes em espécie. Vou tentar falar sobre todos os crimes em espécie e todos os tipos de crime contra espécie, todos os tipos de crime em espécie que existem, beleza? Bom, para começar a gente precisa entender que tem os crimes contra a vida, tem os crimes contra a honra, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a incolumidade física, contra a liberdade e por aí vai. Então, a gente vai seguir a ordem do próprio Código Penal. A gente vai começar falando sobre os crimes contra a vida. Bom, e de início a gente tem o próprio homicídio, né, que é o menor tipo penal de todos, lá do 121. Nas considerações iniciais, o que a gente precisa entender? Por que eu estou protegendo a vida? Por que eu estou protegendo o patrimônio? Por que eu estou protegendo a dignidade sexual? Ora, tudo isso vem lá da nossa Constituição. Ela que vai ser o farol e vai guiar o nosso direito penal e vai falar, olha, esse bem jurídico é extremamente importante para a gente, então a gente vai ter que dar uma atenção especial para ele e vai ter que tentar punir, né, ou prevenir, na verdade, que aconteça, qualquer atentado contra ele. E se acontecer, a gente vai ter que dar uma punição à altura para isso. A gente vai encontrar lá no artigo 5º, né, os nossos direitos fundamentais, né, as garantias fundamentais. E aí, no início ele vai falar, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Então é daqui que eu vou tirar todo o meu fundamento para fazer os crimes, né, contra a vida, contra a liberdade, contra a discriminação, de maneira geral, né, segurança, a propriedade, que o Código Penal vai tratar como patrimônio, porque é mais abrangente, e por aí vai. Então, o nosso fundamento dos crimes em espécie é a Constituição. A gente tem que entender que nos crimes contra a vida, nós temos vários tipos de crime contra a vida, que são eles: o homicídio propriamente dito, nós temos o auxílio, instigação, o induzimento ao suicídio, o infanticídio e o aborto. São basicamente esses 4 tipos de crime contra a vida. A gente também precisa entender qual é a competência dos crimes contra a vida. Todos os crimes dolosos, e vejam bem, prestem atenção, apenas os crimes dolosos contra a vida vão ser levados ao tribunal do júri. Então, toda vez que eu tenho um homicídio culposo, ele vai para o tribunal do júri? Não, não vai. Toda vez que eu tenho vamos ver, um latrocínio, né? Que é o roubo qualificado pela morte. Toda vez que eu tenho um latrocínio, ou seja, a pessoa morreu, né? Houve um homicídio, vou levar para o tribunal do júri? Não, não vou levar. Por quê? Porque não existe o dolo, né? Pode até ocorrer o dolo, mas o crime fundamental é o roubo, não é em si matar. A gente só vai levar para o tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. Outra coisa aqui, qual é o tipo de ação penal? Aqui eu sei que está repetido, mas foi um pequeno erro. A ação penal, nesse caso, é incondicionada, ação penal pública, incondicionada à representação. Eu não vou precisar que alguém vá lá se manifestar. Por quê? Porque a vida é um bem jurídico de extrema importância. Então, o próprio Código Penal, ele, na sua, como é que eu posso dizer? Na sua não fala, ele já deixa claro que vai ser de ação penal pública incondicionada. Eu não vou precisar de uma representação ou ir lá, né, para iniciar o processo penal. Não. Então, entendemos? Ação penal pública incondicionada, a representação. Bom, o homicídio. O homicídio é a eliminação da vida extrauterina, praticada por outra pessoa. Por que isso daqui é importante? Porque se alguém comete suicídio, vai ser julgado alguém? Alguém vai ser punido pelo suicídio? Não, porque a gente tem lá um dos princípios, lá da parte geral, da alteridade, né? A gente não vai poder punir, a gente não vai fugir da figura daquela pessoa que praticou aquele crime. Então, se a pessoa acabou cometendo um homicídio contra si mesmo, a gente não vai punir ela. Na verdade, a gente puniria quem? O morto? Não, não existiria isso. O que a gente precisa entender de mais importante aqui, né? Aquelas pequenas coisinhas que são extremamente importantes. Se a gente pratica, mais uma vez, homicídio e eliminação da vida extrauterina. Se a gente pratica intrauterino, o que a gente pode ter? O aborto. E aí, mais na frente, a gente vai tratar que é um ponto bastante delicado. Então, via de regra, homicídio extrauterino. Se a gente pratica a eliminação da vida intrauterina, via de regra, a gente está praticando
o aborto, beleza? Então tá lá, tá dentro da barriga, não começou o trabalho de parto, né? Não começou aquele trabalho de parto, então a gente vai ter o crime de aborto, beleza? O que a gente vai ter bem aqui? Caso presente determinados elementos, a eliminação da vida extrauterina poderá ser um infanticídio. E é aqui que a gente vai chegar no próximo slide. Então veja, via de regra, o homicídio é a eliminação da vida extrauterina. Se eu tenho a eliminação da vida intrauterina, ou seja, está dentro da barriga, a gente vai ter via de regra um aborto. Aqui é um caso à parte que a gente vai tratar no próximo slide. O homicídio necessariamente precisa ser praticado por outra pessoa. Mais uma vez, a gente precisa ter aquela alteridade lá dos princípios gerais do direito penal, né? Então a gente precisa ter alteridade. Eu não vou poder punir a pessoa que praticou contra si mesmo, né? A menos que ela seja induzida, instigada ou auxiliada. Beleza? Último ponto. Os animais também podem ser utilizados. Veja, o animal, que via de regra é coisa, ele vai ser mandado por alguém. Então, toda vez, qualquer pessoa que queira matar, cometer um homicídio contra outra, ela pode se utilizar diretamente, ela vai lá e faz, ou pode se utilizar indiretamente, né? Que seria o quê? Ah, eu utilizei um animal, treinei um animal, deixei um animal para ir lá e matar, né? Acabar matando aquela pessoa. Continua sendo homicídio, né? Não deixe de ser. E aqui é que a gente chega naquele ponto que eu tinha falado. Objetividade jurídica. Objetividade jurídica, toda vez que está falando objetividade jurídica, a gente está perguntando o que se protege. Então, a objetividade jurídica do homicídio é proteger a vida. Bom, pois é, a nossa objetividade jurídica é basicamente proteger o que a gente está protegendo, né? E aqui, no crime de homicídio, a gente está protegendo a vida. Vida extrauterina. Mais uma vez, se for intrauterina, a gente vai ter o aborto, né? O crime de aborto que vai proteger a vida intrauterina. Homicídio protege a vida extrauterina. E aqui não vai importar se ele tinha viabilidade para nascer. A partir do momento que ele nasceu, ou, como a gente vai ver na observação 2, começou o trabalho de parto, a gente já pode sim cometer um homicídio. O que a gente precisa entender também? Onde começa a vida no direito penal? Veja, no direito civil, a gente tem que a vida só inicia do nascimento com vida, né? Quando é que a pessoa nasce com nascimento? Quando é que aquela criança, aquele bebê, aquele nascituro, ele vai ter início à vida? Quando ele nasce e respira. Pronto, adquiriu personalidade jurídica, é uma pessoa. No direito penal é um pouquinho mais diferente, porque ele vai me dizer que a vida inicia da anidação. E o que seria a anidação? É basicamente aquele óvulo fecundado que se junta lá na parede do útero e aí vai começar todo aquele processo, né? Então a gente protege a partir da anidação. Observação 2. A gente tem que entender que, como eu havia falado, homicídio é contra a vida extrauterina. Se a gente comete um homicídio, se a gente mata uma vida intrauterina, a gente estaria, via de regra, cometendo um aborto. Mas o STJ ele entende que a partir do momento que começou aquele trabalho de parto, ou seja, sentiu as dores do parto, bolsa estourou, começou todo aquele trabalho do processo, começou todo aquele processo do trabalho de parto, o que vai estar acontecendo se alguém matar aquele nascituro, né? Aquele feto que está naquele trabalho de parto. Não vai ser mais aborto. A gente vai estar falando sobre homicídio. E caso estejam presentes alguns requisitos do infanticídio, pode sim ser colocado como infanticídio. Beleza? E aqui a terceira observação era basicamente a ação penal, né? Todos os crimes contra a vida são de ação pública incondicionada à representação. Bom, e aqui são basicamente toda a divisão, né? Todo o esquema do crime de homicídio. A gente tem o homicídio doloso, que a gente vai ter o simples, o majorado, né? Que é aquele que tem um acasalamento de pena, o privilegiado e o qualificado. E a gente tem o culposo, que ele, sim, temos o culposo simples, o majorado, e a gente tem, entrou bem aqui, o perdão, né? Que a gente tem a possibilidade, no homicídio culposo, e apenas no culposo, de colocar o perdão, né? Tá, se eu não me engano, está lá no parágrafo 5º. Mais uma vez, preenchidos os requisitos, né? A gente vai ter a possibilidade desse perdão. Pronto, a gente vai entrar definitivamente no que é o homicídio simples. Está lá no caput do nosso artigo,
Artigo 121, matar alguém. É o menor tipo penal que a gente vai ter. Ele é tão simples que ele só diz matar e alguém. É um verbo, basicamente o único verbo que está me dizendo matar. E a gente vem, né? Qual é o verbo do tipo? Matar. Qual é o núcleo do tipo? Matar. Então, o que a gente está querendo? Que a pessoa não mate. Nosso verbo é matar. Então, se a pessoa comete o verbo matar, né? Pratica essa ação, né? Afinal, o verbo quer dizer uma ação, a gente vai punir ele. O menor tipo penal existente, formado pelo núcleo matar e pelo elemento objetivo alguém. Então, a gente está protegendo esse alguém. A gente tem que entender quais são algumas características do crime de homicídio. Primeira dela, ânimos necante. Esse ânimos necante, toda vez que a gente está ouvindo a palavra ânimos, a gente pode pensar em vontade. Qual é a vontade? Necante, matar. A vontade que a pessoa tem é de matar. Então a gente vai punir o dolo. Se a pessoa queria matar, a gente vai punir a título doloso. Se a pessoa não queria matar, mas acabou matando, culposo, um descuido, resumindo, um descuido. É um crime material. Por que é um crime material? Porque ele vai deixar um resultado naturalístico no meio. Se a pessoa morreu, se eu matei alguém, uma pessoa está morta, tem sangue, tem a própria pessoa, né, morta, claro, ocultação de cadáver, tá aí, mas no fundo vai alterar o meio natural. Vai existir alguma coisa que possibilite dizer que aquela pessoa morreu, beleza? Forma livre, por quê? Porque eu posso matar com uma faca, posso matar com uma arma, posso matar com minha mão, posso matar com um travesseiro, com um lápis. Então, ele é diverso. Qualquer instrumento, qualquer coisa, às vezes nem nada, né? Até, mais uma vez, a própria mão, pode ser utilizado para cometer esse crime. Então, ele é de forma livre, ele não vincula matar com a faca, é isso. Que a gente pode fazer um paralelo, né, com os crimes de roubo, né? Se a pessoa roubou com a arma, é uma coisa. Se a pessoa roubou sem usar nada, é outra coisa. Aqui não, aqui tanto faz. O que a gente quer que aconteça, o que a gente na verdade não quer que aconteça, é matar de forma livre, né? Ele não vincula a utilização de alguma coisa. Esse não transeúde, toda vez, né, os crimes transeúdes e não transeúdes, eles deixam um pouco de confusão. Porque toda vez que tem um não transeúde, ele está dizendo que deixa alguma coisa. Ou seja, a gente vai ter algum vestígio para investigar. Então, ele vai deixar, é a mesma coisa de lembrar material. Vai resultar em alguma coisa e vai ser possível, né? Ele deixa um vestígio. Toda vez que eu tenho um crime transeúde, aquele crime não deixa vestígio. Então, toda vez que eu tenho um não transeúde, no caso do homicídio simples, na verdade do homicídio de forma geral, né? Obviamente, né? Ele deixa vestígios. Eu tenho como saber o que foi que aconteceu. Ele é um crime instantâneo. Por quê? Porque se você mata alguém, literalmente, matar, eliminou. Você não vai pensar. Agora sim, tentei matar. Tentativa de homicídio é uma coisa. Matar é outra. Matei, já era, acabou. E é um crime de elevado potencial ofensivo, né? Devido à objetividade do bem jurídico, é um crime de elevado potencial ofensivo. Aí a gente precisa entender a hediondez. E, nossa, é a pergunta que a gente precisa fazer. O homicídio simples, veja bem, simples. Matar alguém, não importa como, mas matar alguém. É um crime hediondo? Não, não é um crime hediondo. O que vai tornar um homicídio? O que torna o homicídio um crime hediondo? Se ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio ou se ele é qualificado. De qualquer forma de qualificado, ele vai ser um crime hediondo. Se ele é simples, mas praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ele também vai ser hediondo. Imagina que está lá, eu sou uma pessoa, moro na frente de uma praça pública e eu não gosto dos mendigos que estão lá naquela praça pública. Tem 10 mendigos e eu saio atirando em cada um. Espero todo mundo dormir e saio atirando. Isso daí seria uma atividade típica de grupo de extermínio? Seria. Então eu tenho um homicídio que era simples, mas dado a essa condição, né, de ser atividade típica de grupo de extermínio, ele acaba se tornando hediondo. Então o hediondo só tem essas duas possibilidades. Quando o homicídio for qualificado, qualquer das formas qualificadas é hediondo, e quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Beleza? No próximo slide, a gente também vai falar um pouco sobre os outros aspectos. Quais são os sujeitos do crime? Sujeito ativo, qualquer pessoa.
Qual é o sujeito passivo? Qualquer pessoa. Então a gente pode chamar isso de um crime bicomum. Por quê? Porque ele pode, tanta pessoa, um homicídio simples, né? Porque no qualificado a gente vai ver que alguns tipos são específicos, né? Aqueles para mulher. E agora, esse slide quando eu fiz, foi antes de ser aprovado o feminicídio como um crime próprio, não um crime separado, o 121A. Então, antes, o feminicídio era um crime não bipróprio, mas onde o sujeito passivo era próprio. Por quê? Porque deveria ser mulher. Beleza? Aqui não. Aqui o homicídio simples é um crime bicomum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Pode ser sofrido por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ser a vítima. É basicamente isso que quer dizer. O elemento subjetivo. Bom, galera, aí agora falando sobre os elementos do crime, né? O elemento ele pode ser tanto objetivo quanto subjetivo. Nos elementos objetivos, a gente vai sempre ter que se perguntar o que aquele crime pretende proteger. Então, se a gente está falando sobre os crimes contra a vida, a gente quer proteger justamente a vida, o direito à vida, né? Então, o homicídio, o que ele protege? Qual é o elemento objetivo daquele crime? É proteger a vida. Como elemento subjetivo, vejam, toda vez que está falando em subjetivo, pensem logo, as pessoas. Então a gente vai pensar assim, o agente. O que o agente queria fazer, ou como ele fazia, né? Porque a gente sabe que tem homicídio culposo. Então, o elemento subjetivo vai ser a culpa. Infelizmente vai ser a culpa, né? Não era uma vontade. Mas a gente vai sempre se perguntar, como foi, né? Qual era a vontade em si naquela ocasião? Ele tinha vontade ou não? Se ele tem vontade, é doloso. Então, o elemento subjetivo do homicídio simples e dos outros homicídios, né, a não ser o culposo, é dolo, que pode ser direto ou eventual. Dolo direto, ele queria matar aquela pessoa. Por algum motivo, ele quis matar aquela pessoa, foi lá e matou. Homicídio doloso. Só que a gente também tem o instituto do dolo eventual, que é o assumir o risco e acabou matando aquela pessoa. É o exemplo daquele cara que está lá bebendo, né, ou daquela mulher, tanto faz, né, que está lá bebendo, está dirigindo e está muito alcoolizada ou alcoolizado e fala assim, cara, eu vou para casa. Aí o amigo fala assim, pô, não vai não, pega um táxi, tu pode matar alguém. Aí o cara diz, cara, eu tô nem aí não. Tô nem aí não, se matar alguém. Não vou matar não, tô nem aí não. E também se matar não tô nem aí não. Então essa atitude de não tá nem aí, ele consuma o dolo eventual, caso ele venha a cometer, né, o homicídio, que a gente vai até ver que o homicídio na direção de veículo tem um tratamento diferente. Então aqui, dolo direto é a vontade propriamente dita, fui lá e matei. Dolo eventual, não queria mais assumir o risco. Eu não queria matar, não tinha o dolo em si de matar. Mas eu acabei matando aquela pessoa e não estava nem aí com as consequências. Assumir o risco é dolo eventual. Tentativa. O crime de homicídio, ele admite tentativa. Por quê? Porque ele é plurissubsistente. São conceitos lá da parte geral. Plurissubsistente significa dizer que ele vai poder ser protelado, dividido em várias etapas. Não necessariamente é só, fui lá, matei e pronto. Não. Posso, vou comprar um carro para matar aquela pessoa atropelada. Se por algum motivo o carro falhou, estava lá na direção e falhou e tentei e não matei aquela pessoa, posso ter um homicídio tentado. A tentativa, o que é a tentativa? Tem um instituto lá da parte geral que vai me dizer que o crime é tentado toda vez que o agente utiliza todos os meios que estão ao seu alcance e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consuma aquele crime. Beleza? Então, toda vez que eu tento de todas as formas, com aquilo que está ao meu alcance e não consigo matar, não por minha vontade, porque minha vontade era matar, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, por alguma coisa, a gente vai ter um crime tentado, né? No caso, homicídio tentado. Núcleo do tipo é o menor, matar. Pode ser comissivo, que é um crime comissivo, é uma ação. O que é um omissivo é uma omissão. Então eu posso ter um homicídio por comissão, fui lá, matei, porque aqui, né? Matei propriamente dito, fui lá, esfaqueei. Eu cometi aquela ação, então é um homicídio comissivo. Omissivo, vi aquela pessoa morrendo e não prestei ajuda quando podia. Homicídio impróprio. Por que é impróprio? Porque são aqueles, né, de prestação de socorro. Ele não fala quem é a pessoa que deve prestar socorro, mas diz que não prestar socorro, omissão de socorro é crime. Agora, se ele tivesse falado assim,
Corpo de bombeiro, deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá. Corpo de bombeiro não pode se eximir de entrar na casa e salvar a determinada pessoa quando tem um incêndio. Se ele deixou claro, a gente tem, e o corpo de bombeiro, o bombeiro em si, ele vai lá e não faz, ele fica olhando, homicídio próprio. Por quê? Porque está discriminado. Está lá no próprio código, beleza? Direto ou indireto, fui lá, matei, fui lá, botei meu cachorro para matar, indireto. Direto, fui lá, matei, indireto, botei alguma coisa para ir lá e matar. Não fui eu propriamente que cometi o crime. Na verdade, eu cometo o crime, mas não fui eu que pratiquei a ação, né? Basicamente isso. Consumação, a gente consuma o crime de homicídio com a morte encefálica. Então, matei, esfaqueei a pessoa, ainda parou de bater o coração, mas não acabou a parte encefálica, né? Ainda continua viva. A pessoa não morreu, então estou respondendo até o momento por tentativa de homicídio. A partir do momento, claro que a pessoa não vai voltar mais à vida, né? Mas a partir do momento que ele terminar a sua atividade encefálica, aí sim vai ser um homicídio consumado. Enquanto não, apenas tentativa. Beleza? Ah, e outra, um detalhe importante sobre a tentativa. A tentativa ela pode ser vermelha ou cruela, né? E ela pode ser branca, que também tem outro nome, mas eu acabei esquecendo. A vermelha ou cruela, lembra? Vermelho, sangue. Por quê? Porque essa tentativa resultou em alguma coisa naquela pessoa. Se eu tentei matar ela com a faca e eu cortei ela, foi uma tentativa vermelha. Veja, não vai ser lesão corporal, porque a minha tentativa, o meu dolo era matar, né? Veja, doloso. Tentativa branca, fui lá, tentei disparar naquela pessoa e acabou que não saiu a munição, não explodiu. Né? A bala em si não saiu. Tentativa branca, não aconteceu nada com aquela pessoa. E a gente chegou nos exemplos, né? Que é só para fixar aquilo que a gente já vinha falando, né? Primeiro exemplo, o crime de homicídio é classificado como? Como é que a gente pode classificar o crime de homicídio? É comum? É. É instantâneo? É. Se eu matei, a hora que a pessoa morre, né? Via de regra, a gente matou. É material? Deixa vestígio? Será que deixa vestígio? Deixa vestígio, né? Então, a gente já tem a nossa primeira resposta, né? Nossa primeira questão é propriamente a letra A. Comum, instantâneo e material. Comum, qualquer pessoa. E, vejam bem, ele pode chamar tanto de comum, porque o sujeito ativo é qualquer pessoa. Mas ele também pode chamar de bicomum. Por quê? Porque ele tanto pode ser praticado por qualquer pessoa, quanto qualquer pessoa pode ser a vítima, né? Segundo, o homicídio é crime que deixa vestígio, mas a materialidade do delito pode ser provada por testemunhas, dispensando-se o exame de corpo de delito. Não, a gente não vai poder em si só acreditar nas testemunhas. Claro que tem algumas exceções, né? No direito penal, no direito brasileiro, como todo, a gente sempre tem exceção. Mas vamos procurar um que está melhorzinho. É crime que deixa vestígio, beleza, deixa vestígio material. A gente já viu, né? Que ele é material. E por isso é necessário o exame de corpo de delito para a prova da materialidade da infração penal. Poderia ser mais específico se ele falasse o exame necroscópico, né? Mas isso daqui está bem bonitinho. É crime que não deixa vestígio, deixa vestígio. É crime que não deixa vestígio, mais uma vez, deixa vestígio. Então, letra B é a nossa escolhida. Por quê? Porque aqui ele fala dispensando-se o exame de corpo de delito. A gente não pode dispensar, não pode simplesmente dispensar o exame de corpo de delito. E não é o exame de corpo de delito, é o exame necroscópico. Porque a pessoa está morta. O exame de corpo de delito é para crime de lesão corporal. Né? Isso aqui foi um pequeno erro da própria questão. Terceiro, quando o agente querendo matar, qual é o dolo do agente? Matar, então doloso, não é culposo. A vontade que ele tinha era matar. Dispara tiros em direção a ela, mas não acerta. Ele não acerta porque ele não quis ou porque ele não conseguiu. Então vamos lá. Não responde por crime nenhum, uma vez que a vítima não sofre nenhuma lesão. Não sofrer lesão não significa que ele não responde por nada. Veja, até porte de arma ele estava tendo, né? Até a posse, talvez ilegal, né? A questão não deixou essa margem, mas a gente também não vai fazer uma análise extensiva. Não. Vamos ver se a gente encontra melhor. Responde por porte ilegal de arma apenas. Será que ele responde apenas porque ele tinha arma ilegal? A questão nem fala se era legal ou ilegal, né? Mas vamos para a próxima. Responde por tentativa de homicídio, pois queria matar a vítima.
Pode ser. Responde por tentativa de lesão corporal, pois não chegou a lesionar a vítima. Qual era o dolo? Querendo matar a vítima. Então já exclui lesão corporal. Lesão corporal seria a título culposo aqui, beleza? Ou então seria um crime préter-doloso. Mas enfim, né? Não vamos confundir aqui. Responde por tentativa de homicídio, pois queria matar a vítima. Letra C. Ele queria matar a vítima, não conseguiu por circunstâncias alheias. Então a gente tem o instituto da tentativa. Ele empregou todos os meios que ele tinha, mas não conseguiu por circunstâncias alheias. Beleza? Então é basicamente isso, os crimes contra o crime de homicídio simples. É isso aí, galera. Bom dia.